você vai me dizer assim, não, ele não gosta do pai. Sabe por quê? Porque foi a história que você contou do pai dele para ele. Deixa eu te contar um segredo. Os seus filhos não têm problemas. Os problemas das nossas crianças são os nossos problemas que não foram resolvidos por nós. E eu vou te provar, através dessa história, que as crianças possuem amor cego. Elas amam os pais. Para elas não existem pai ausente, mãe que não dá amor. Para elas existem o super-herói, a super-heroína. Eu sei que o adulto ele tem um defeito. É normal do ser humano. Mas para as crianças não. Essas são as pessoas que elas mais amam na vida, mesmo que elas nunca tenham visto. E você vai me dizer assim, não, ele não gosta do pai. Sabe por quê? Porque foi a história que você contou do pai dele para ele. Porque se você deixasse essa criança livre, sem interferência das questões do casal, ela continuaria amando essa pessoa. Sim, somos nós que criamos a história. Somos nós que contamos a história para nossos filhos. E você vai me dizer, André, mas a história é essa. Tá, mas a criança vai fazer o que com essa história? Ela vai resolver essa história para você? Para que você conta essa história para essa criança? Para dividir o peso com ela? Será que uma criança merece ouvir? Ela tem o poder de resolver isso? Não. Então deixa a criança livre. Deixa a criança livre para amar o pai, para amar a mãe. Afinal, é 50% dela. E na hora que você faz ela odiar esse pai, odiar essa mãe, adivinha? Ela começa a odiar 50% dela também. Afinal, nós somos nossos pais. Graças a Deus, esse testemunho que vocês vão ter a oportunidade de assistir teve um final feliz. Uma pessoa foi capaz de perceber qual era o jogo e pôde fazer diferente. Ela entendeu que dava para ser tudo diferente dali para frente. E ela decidiu e fez. Lógico, ela buscou ajuda, né, para isso. Então eu quis trazer esse testemunho para você também, para que ele possa servir de reflexão. E eu sei que Deus vai tocar no coração de muita gente, dizendo, epa, esse caminho que você estava indo, ele não é legal, ele não é interessante. Vamos deixar nossas crianças livres, vamos amadurecer e vamos cuidar dos nossos problemas nós mesmos. Seu filho não é seu amigo. Difícil ouvir isso, né? Seu filho é seu filho. Resolve você a tua história. Seja adulto o suficiente para resolver a sua história você. Deixa seu filho ser livre. Ser livre para acessar o pai, mesmo que você não goste desse pai. Porque quem não gosta desse pai é a mulher ferida. Quem não gosta dessa mãe é esse homem que ainda queria estar junto, no fundo, ou porque tem traumas. Mas a criança não. A criança, ela quer pertencer, ela quer amar livremente esses pais. Porque lembre-se, antes da história ficar ruim, ela foi boa. E seus filhos nem aqui estavam. Vocês não consultavam eles quando a questão estava boa. E por que agora, quando está ruim, vocês precisam deles? Não faça dos seus filhos âncora emocionais. Eles não merecem. Você é adulto, você resolve. Você tem a possibilidade de tirar anos de terapia desse adulto, que hoje é criança. Faça isso por eles, faça isso por você. Amadureça. Vamos para a história? Filho de um palhaço de circo, né? Minha mãe fugiu no circo com um palhaço. Minha mãe assistiu o espetáculo, se apaixonou pelo palhaço. E aí, quando o circo foi embora, minha mãe foi embora com o palhaço. 9 meses depois, eu nasci. Minha mãe se separou do meu pai, eu tinha 3 anos.
E aí quando separou eu voltei pra casa da minha avó, minha mãe voltou pra casa da mãe dela e o circo continuou a rodar. Com 7 anos de idade, minha mãe disse, ó, chegou um circo aqui, chegou no meu bairro, é o circo do teu pai. Então eu cresci ouvindo falar que eu tinha um pai que era palhaço, e minha mãe contava a história, só que o circo tava rodando. Ó, mamãe com o papai não deu certo e tal, mas teu pai é um palhaço de circo. Todo circo que chegava na minha cidade, eu corria pra ver se era meu pai que tinha chegado. Uau. E aí, eu não vou não, aquela coisa de mulher separada, eu não vou não, porque não sei o quê, vá lá, se você quer ir, vá lá ver seu pai. E eu fui assistir o meu pai com a minha tia. E aos 7 anos de idade, eu estava sentado na plateia quando eu vi aquele palhaço entrar. Eu não conhecia o meu pai sem a peruca, eu conheci o meu pai já de tiririca. Quando ele entrou, sapatão, suspensório, na minha memória não sai da minha mente. Aí quando ele entrou, eu vi aquele palhaço e me encantei por aquele palhaço. Quando o palhaço sai, ali eu já tava na minha cabeça que eu queria ser igual aquele cara. Uau. Ali eu disse, eu quero ser palhaço igual meu pai. Eu fiquei com aquilo na cabeça, eu quero ser isso aí, eu quero ser esse cara. E aí eu corri atrás dele pra minha tia, o palhaço sai de cena, eu vou por trás do pano de roda do circo, quando eu vejo ele entrando na barraca. Aí eu fico esperando ele sair. Só que demora, sai um cabeludo. O cara com o cabelo todo cacheado e tal, o cara sai. A minha tia disse, cadê o Tiririca? Ele disse, não, o Tiririca entrou aqui e saiu por baixo da lona e foi pro hotel. Tem um hotel ali, ele foi pro hotel. Por quê? Não, porque eu tô com o filho dele. Aí o cara perguntou, filho dele? Ele disse, é. Aí sai a mulher atual que tava com ele, né? E a mulher sai e diz, o que tá acontecendo aí? Ele disse, não, é porque eu tô com o filho do Tiririca aqui, ele quer conhecer o pai dele e tal. Ela disse, como é teu nome? Eu falei, Everson, sou filho da Rena. E ela disse, não, ele não tem, Tiririca não tem filho, não. Ele tem uma filha, inclusive tá no hotel com ele entrou aqui, foi por baixo e não é, e falou pro cabeludo. O cabeludo falou, tu mora onde, moleque? E eu disse, Rua Macapá, 98. E aí, me colocaram pra fora. A mulher disse, ó, vamos tirar esse pessoal daqui, que tal, e eu saí. E aí fui pra casa chorando, arrasado, mamãe, não consegui ver meu pai e tal. Quando eu fui falar, chegou um cabeludo com a mulher e tal. 3 horas da manhã, cara, esse cabeludo bate na porta. E aí, minha mãe abre a porta, o tal cabeludo era o meu pai que tava falando comigo o tempo todo. E aí esse cara me pega na rede, e eu me lembro dessa cena, sabe, Bruno? Ele me pegando no braço e olhando no espelho, dizendo, cara, você é meu filho, você é minha cara. Pô, meu filho e tal, não pude dizer que era seu pai por causa da mulher, você sabe o que é, pai separado e tal, aquela história toda. E minha mãe, vá-se embora, sai daqui, eu não quero saber de você. E papai, meu pai pedindo pra voltar com a minha mãe, aquela loucura toda. Chega a mulher, foi uma confusão, a mulher dele foi atrás dele. Confusão com a minha mãe, aquela briga, aquele quebra-pau e tal. E de lá pra cá não nos vimos mais. E aí aquele palhaço foi embora e eu disse, mãe, eu quero ser palhaço igual meu pai. E aí minha mãe disse, eu não lhe quero e tal, e meu pai sumiu. Com 10 anos de idade, 3 anos depois, eu já vejo ele estourado com a Florentina na televisão. Aí minha mãe disse, ó, tá vendo aquele palhaço que veio aqui naquele dia? Tá aí, ó, tá na televisão, é o teu pai. E o meu pai estouradaço com a Florentina. E aí eu comecei a fazer a Florentina, imitar o Tiririca, aquela onda toda e tal. E aí, quando foi com 11 anos de idade, eu mostrei esse trabalho, que eu imitava meu pai para um tio meu tio, ele cantava na noite, programa de calouros, meu tio pegou e me levou para um programa local no Ceará. E eu fiz o programa imitando o Tiririca, fazia o Tiririquinha, Tiririca Júnior. E aí ele gravou esse programa, a fita, naquela época, né? E ele pegou aquela fita VHF e mandou essa fita pro Gugu, aqui em São Paulo. Com uma semana depois, o Gugu mandou me chamar, cara. Uau. Eu tinha feito o programa local ali só imitando meu pai, o Gugu mandou me chamar. E aí entraram em contato com meu pai, mostraram, ó, esse menino é teu filho mesmo e tal, não sei o que. Meu pai disse, não é. Eu fui fazer o Domingo Legal, cara. O Gugu estourado naquela época. E eu já entrei como Tiririquinha imitando meu pai. E dali, Brunet, dia 19 de setembro de 1996, eu não parei mais. Nos encontramos, meu pai veio atrás de mim, a gente foi se encontrar, e aí meu pai foi falar comigo o porquê de tudo aquilo, daquela distância, tinha separado, não tinha dado certo com a minha mãe, mas que tinha ido atrás, tinha pedido de novo para voltar com a minha mãe naquele dia, a minha mãe não quis, a minha mãe falou, meu filho, você não se lembra, mas eu não aceitei mais o seu pai, até porque não fazia mais sentido. E eu falei, mãe, tá tudo certo, daqui para frente eu quero agora conviver com meu pai, eu quero, até porque eu tava seguindo os mesmos passos dele, né? E assim eu fui até os 15 anos, imitando como Tiririquinha, Tiririca Júnior. Foi aí que tudo começou. E
Eu posso fazer uma pergunta Pode. pessoal? E como é que é o sentimento? Porque eu sou pai de 4 filhos hoje, você é pai também das meninas, lá lindas, suas filhas, tem a sua família. Como é que esse sentimento é de rejeição, é de abandono em relação ao pai, quando o pai não te dá a atenção que deveria? Explica isso pra gente, porque muita gente tem problema com o pai. Eu tive, a gente teve, até porque a vida do meu pai, ela foi muito, era um palhaço de circo, que todo dia estava numa cidade diferente, né, cada mês estava numa cidade diferente, e quando separou da minha mãe, teve uma outra mulher, depois outra mulher, nós somos em 5 filhos, e 6 filhos, na verdade, né, e cada mãe é um. Uhum. As mães são espalhadas assim, né? Eu costumo até brincar, um dia eu perguntei ao meu pai, por que cada um tem uma mãe? Ele disse, você já ouviu aquela frase que mãe a gente só tem uma? Cada qual vai ter a sua, e eu dei uma de presente pra cada um, pra não ter confusão. E aí, realmente, de fato, é assim, a vida dele sempre foi, e a gente não entendia, né? Eu e os meus outros irmãos, depois que a gente nos encontramos e nos conhecemos, e a gente se perguntava o porquê desse tal abandono, o porquê disso, até então aí meu pai tinha a versão dele, a minha mãe tinha a versão dela, e sempre ficava aquela confusão na cabeça da gente. Eu dizia, não, eu quero daqui pra frente, eu preciso daqui pra frente, eu quero meu pai, eu quero conhecer, até porque era meu ídolo, né? É o cara que eu vi e disse, eu quero ser, é isso que eu quero pra minha vida. Foi pra minha primeira e única certeza de que eu ia ser aquilo ali, eu queria ser aquilo ali, eu queria ser um palhaço, eu queria ser igual a ele, tudo que ele fazia, eu fazia, eu respirava o que ele respirava, era muito louco isso. Todo mundo tinha o Homem-Aranha, o Batman, a criança tinha o seu super-herói, o meu super-herói era o Tiririca, eu queria colocar o nariz de palhaço e ser aquele palhaço. E depois que eu descobri isso, a gente, claro, tivemos algumas discussões, depois eu adolescente, comecei, por que o senhor fez isso? Mas por que a minha mãe? Mas por que o senhor? Mas por que? Ficou aqueles porquês. Mas eu senti tanto sua falta, o senhor poderia ter sido mais presente, e por que minha mãe? Não, mas a sua mãe, e não sei o quê. E aí eu fui entender ao longo do tempo com a espiritualidade, né? Eu comecei a conhecer a palavra e aí eu fui participar do Moriá. E no Moriá, na parte da paternidade, me pegou. Naquela época que eu fui pro Moriá, eu fiquei um tempo sem falar com meu pai. A gente ficou um tempo meio que brigado, assim, porque de fato tinha certas coisas que eu não entendia e ele também estava meio chateado comigo, que eu fui pra mídia falar dele e tal, e a gente ficou meio que arranhado. E eu acho que estava com um ano e pouco sem falar com meu pai. E o Moriá, eu fui por conta do meu relacionamento, eu com minha mulher. Rapidinho, Moriá é um retiro espiritual que acontece lá em BH muito forte. A pastora Zenete, né? Exatamente. E eu fui, e quando eu fui, cara, eu fui por conta que eu estava me separando da minha esposa. A gente estava numa tribulação conjugal e eu disse, cara, eu tinha nada a ver com paternidade, eu fui pra resolver o casamento, para ver o que eu queria, minha mulher também, e foram os dois, né, pro Moriá. Só que, cara, eu fui pra ali, claro, Deus restaurou meu casamento, mas o mais forte foi a paternidade. Eu sofri muito com a paternidade. E aí, a primeira coisa que eu fiz quando terminou foi ligar pra ele, né? Fui conversar com ele. E lá eu entendi o porquê que meu pai era esse cara de tantas mulheres, de filhos em cada mulher, a distância, né? Eu entendi que como é que a pessoa vai dar o que ele nunca teve, né? Aí eu fui lá atrás, da como é que era, eu fui perguntar a ele, pai, como é que era o senhor com seu pai? E meu pai não conhece o pai dele até hoje. Meu pai nunca viu o pai dele. Né? Minha avó sempre escondia quem era o pai, dizia que o pai era meu pai ia lá, não sou teu pai não. Teu pai é o caminhoneiro, não, teu pai não sei o que, não, teu pai é um palhaço do circo. Minha avó ficava brincando, dizendo que o pai dele era esse, o pai dele era aquele. E o pai dele morreu e ele não conheceu o que era o pai dele. O padrasto dele batia na mãe e espancava ele, e ele saiu de casa para não matar o cara, porque era uma confusão E meu pai, também filho da minha avó, com um bocado de filho, outros homens. As coisas, né, da forma que meu pai viveu, com 8 anos de idade teve que ser palhaço forçado, a mãe botava ele no pai ser palhaço, vai porque o palhaço faltou, é tu que vai fazer o palhaço.
aos 15 anos de idade, já sustentava a sua família como palhaço de circo. Foi quando ele conheceu minha mãe com 15, 16 anos. Já começou a rodar o mundo. E foi uma vida muito complicada. Então, quando eu comecei a ver a vida do meu pai, eu falei, cara, como é que eu posso cobrar desse cara se esse cara nunca teve? Esse cara nunca sentou à mesa com irmãos, com a mãe, com o pai. Como assim eu também nunca sentei? Com a minha mãe, com o meu pai, com meus irmãos. E aí eu comecei a entender e ali eu perdoei. De fato, eu disse, pai, tá tudo certo. Tá tudo certo, o senhor não pode dar o que o senhor nunca teve. Né? A história do senhor foi muito... O senhor nem chegou a conhecer o seu pai. Eu ainda estou conhecendo o senhor, eu ainda tive a oportunidade de ter o senhor aqui, de estar a gente zerado daqui para frente, a gente, né, seguir a nossa vida. Então isso fez com que eu quebrantasse o meu coração e eu dissesse assim, não, eu é que tenho que fazer diferente. Daqui para frente, eu é que não posso seguir esses exemplos, eu é que tenho daqui para frente fazer diferente com as minhas filhas, ser diferente com as minhas filhas, porque a maldição hereditária tá aí, né? Essa consciência que você teve é uma coisa que quem tá em casa, é muito difícil a pessoa no meio do problema ter essa autoconsciência como você teve. Peraí, daqui para frente, vou deletar o passado, vou amenizar essas dores do abandono e daqui para frente. Isso é muito difícil, essa autoconsciência que você teve é muito difícil as pessoas terem. E outra coisa que admiro na sua história é que você buscou ajuda. Tirulipa, muita gente tá passando por um inferno e não consegue pedir ajuda. Não busca ajuda. Você foi lá buscar. E pra você ter ideia, a maldição hereditária é tão grande na minha família que meu irmão já tem 5 filhos com 4 mulheres diferentes, o mais velho. A minha irmã, eu tenho uma irmã mais velha que tem 3 filhos com 3 homens diferentes. Meu outro irmão mais novo tem 2 filhos com 2 mulheres diferentes. Você vê como as coisas... A história vai se repetindo na família. Então para mim ali foi quando o pastor disse, cara, você tem que quebrar isso aí. E eu tava pra separação, né? Então, você acredita... Eu tava pra separar ali naquele momento. Imagina que se eu não vou pra ali, eu talvez tinha seguido aí, se eu não tivesse buscado ajuda... Ia repetir a história. Ia repetir a história. Eu já tava